Meus amigos, minhas amigas, Diálogo Espírita de hoje vai tratar no tema livre sobre o consumismo, o excesso de costume da nossa civilização, da nossa sociedade atual. Temos na sequência o Espiritismo Responde, as perguntas e respostas formuladas pelos nossos telespectadores, e finalmente o Espiritismo e você. Então, com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Meus amigos, tema livre de hoje, com a presença aqui dos nossos companheiros Marlene Esperandil, Gilberto Luiz Tomasi. Nós vamos tratar hoje sobre o tema consumismo. Como é que a nossa sociedade está se comportando em relação à aquisição, ao uso dos bens materiais. Muito bem, o Frei Beto, que é uma pessoa bastante inteligente, há tempos atrás ele disse a seguinte frase: consumo, logo eu existo. É uma paródia da frase de René Descartes, penso, logo existo. E realmente parece que hoje em dia, né, meus amigos, se a pessoa não consumir bastante, ela não se sente viva. Ela precisa consumir, ela tem uma ânsia praticamente desenfreada em comprar coisas. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, para saber o porquê dessa situação, quais as causas e quais as possíveis consequências. Então, o que a gente vê, o que a gente percebe, é principalmente em relação a produtos eletrônicos, a roupas, calçados, automóveis, que as pessoas têm esse incontrolável desejo de estar sempre consumindo, pegando cada vez os modelos mais recentes, e parece que nunca está satisfeita, aquela coisa toda. E, a meu ver, os shoppings são o símbolo máximo do consumismo, porque as pessoas vão aos shoppings para divertir, para passear e tal, mas é quase que impossível sair de lá sem comprar alguma coisa. Então, isso é uma coisa para ser pensada. Que rumo que nós estamos dando às nossas vidas? O que é que realmente necessitamos para o nosso bem-estar, de conforto, e aquilo que é supérfluo? Daí que tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu gostaria de colocar à consideração dos nossos companheiros, questão 719, que ele diz o seguinte: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E a resposta: é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe, ou não recomenda, o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a vos diminuir nem as forças físicas, nem as forças morais. Então eu gostaria de passar para Marlene, aqui para o Gilberto, para eles comentarem um pouquinho essa questão do Livro dos Espíritos, muito inteligente, não é, Marlene? Muito inteligente. Queridos amigos, uma das coisas que a gente encontra hoje naturalmente na busca das pessoas no consultório é exatamente famílias em conflitos com os filhos. Sejam os pequenos, sejam os pré-adolescentes, sejam os adolescentes, e que nós vamos de encontro diretamente ao hábito do consumismo. O que acontece? Os pais, muitos deles acabam desenvolvendo uma patologia chamada workaholic, que é trabalhar em excesso, e esses pais acabam se ausentando o quê? Da própria casa, dos próprios filhos. As mães, pela necessidade de trabalhar, também acabam se ausentando da presença dos filhos. E esses filhos, quem está educando? Gilberto, inclusive, já que você já tocou em pais e filhos, eu já vou dar uma adiantadinha aqui no nosso roteiro. Queria perguntar para o Gilberto o seguinte: Gilberto, você acha que, inclusive, esse não é um incentivo quando os pais não controlam os filhos em relação ao consumo excessivo? Eles satisfazem os caprichos dos filhos
né, quase que indiscriminadamente, dou isso, vou dar aquilo porque ele precisa, porque, né? Sabe que isso não é um incentivo, digamos, um estímulo ao egoísmo das crianças, porque elas passam a querer ter muita coisa, esquecendo que talvez ao redor o vizinho não tenha nada, e ele não vai se acostumando com muito supérfluo? Não tenho nem dúvida disso. E as consequências virão depois, quando esses filhos crescerem, como a Marlene acabou de falar. Achando que podem tudo, porque os pais deram num momento para satisfazer alguma necessidade dos próprios pais. E é interessante, aproveitando até a Marlene como psicóloga, porque a questão do consumo, a gente entende que há muito tempo já ultrapassou os limites da necessidade e se alojou no campo do desejo, né? Então, é importante que se diga que houve uma inversão de valores, talvez nesse sentido. Pessoas com problemas, pessoas com algum tipo de frustração se apegam nesses valores do consumo, porque querem adquirir, então supre um campo que está vazio, que são esses valores mais interessantes, mais importantes, como o Wilson colocou, desde pequenos, para que os filhos não tenham essa necessidade de consumo muito grande que depois não vão dar conta disso. Então, essa inversão, consumo, desejo, tem alguma coisa a ver nesse sentido dentro da psicologia, Marlene? Com certeza. Nós três, com certeza, somos da geração do ser. Nossos pais passaram para nós que era ser honesto, ser sincero, ser trabalhador. E hoje nós vemos tanto a criança como o adolescente, como o jovem adulto, procurando ter o melhor carro, essa inversão, o melhor então, computador, o melhor telefone. Não importa quanto se paga por isso. Só que o principal que não estão percebendo é que isso está tendo a necessidade de cada vez mais ter que trabalhar para suprir essas necessidades. E isso está fazendo o quê? Um afastamento da família. Porque a necessidade de trabalhar é maior. E afastamento de outros valores morais de outros também. Valores, né? valores morais. Quer dizer, a família se afasta, os valores morais não são passados. Em função do consumo. Vai só no consumo. O ter preocupação, no consumo. Preocupação. Então, e a questão 717 também a gente queria mencionar aqui, ou melhor, 716 primeiro, ela nos diz o seguinte: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades. Então aqui nós vamos confrontar o necessário do supérfluo. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. São necessidades fictícias, certo? Certo. Porque o problema maior, eu entendo, é estabelecer as diferenças entre a satisfação adquirida com uma coisa e a posse de felicidade do autoconhecimento, para você saber trabalhar com esse fator consumismo, né? E a falta de identidade pessoal, então, como já foi colocado, desses valores de ideologia que são muito próprios de cada um, é que faz com que a gente se desvirtue um pouco em função do consumismo. Porque é necessário adquirir? Nós vivemos um mundo materialista, há necessidade desse material. Nós vivemos em função disso. O problema é saber lidar com isso, como a Marlene colocou há pouco, né? Como a Marlene disse, a diferença entre realmente o ter e o ser. Aquilo que é essencial, porque a pessoa, às vezes, a gente... Tudo bem, nós já até comentamos no outro programa aqui anteriormente que às vezes aquilo que é supérfluo para um é altamente necessário para outro, dependendo do seu desempenho profissional, etc, etc. Mas muita coisa a gente vê que é uma coisa desnecessária, a pessoa compra por compulsão. Ela tem compulsão e consumo, não é? É uma necessidade de preencher um vazio. Esse vazio, eu concluo, eu acho que todos concordam, é a necessidade espiritual, do crescimento espiritual, da evolução espiritual. Como nós instintivamente temos inconscientemente esse medo, nós buscamos o material para suprir. Supriu. Porque aí a satisfação material, o preenchimento material, supre esse medo nosso de ter que enfrentar o crescimento. Porque pelo crescimento, nós temos que trabalhar pelas mudanças. E é um trabalho muito árduo, as mudanças inconscientes e espirituais. Então, nós nos refugiamos no prazer material, para a gente fugir da necessidade de crescimento Isso quer dizer espiritual. que às vezes a gente deixa que as coisas digam o que nós somos. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida que nós acabamos nos tornando escravos, né? Escravos desse consumismo. Só mais uma questão aqui que é muito importante sobre esse assunto, é a questão 717. Tudo isso faz parte do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação.
Ele diz assim, no comentário, principalmente de Allan Kardec, ele diz assim, ó, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Então, ou seja, é uma fronteira tênue, que cada um, através do seu bom senso, vai ter que achar esse ponto de equilíbrio, né? A civilização criou necessidades que as pessoas mais antigas, de outras épocas, não possuíam. Então, antigamente nem existia computador, hoje existe o celular, e para muita gente são coisas essenciais. Mas precisa ter vários celulares, sempre mais modernos, sempre substituindo e descartando, até por um problema aqui, que eu gostaria de adiantar um pouquinho, né? Que se refere ao desenvolvimento sustentável do planeta, né? Então, quando vocês sabiam que para fabricar uma camiseta, gasta-se 2.300 litros de água? 2.300 litros de água, sabe? Então é uma coisa séria. Onde é que nós vamos parar com isso? Daí você usa a camiseta e usa uma, duas vezes e joga no lixo, né? Como é que fica isso? Então, esse aspecto aí de distinguir o supérfluo do necessário é uma fronteira tênue. Cada um tem que pensar e ver por quê. Até porque ia perguntar, vocês já responderam. Quais são as causas disso aí? Então, uma vez que eu acho, né, eu penso que, entre outras coisas, está aí a vaidade, que é incentivada como se fosse uma qualidade, quando na verdade para mim é um defeito. E um dia nós vamos aí, inclusive, abordar o tema especificamente sobre a vaidade, inclusive a vaidade infantil, que é incentivada, né? A inveja, que é o comportamento de imitação, porque o outro tem, eu também tenho que ter. Eu tenho a obrigação de ter, porque meu amigo tem, meu vizinho tem. Né? Status. Como você falou, de certa forma, uma baixa autoestima da pessoa, porque ela procura suprir essa necessidade do material substituindo o espiritual. Né? Estar na moda, a sedução pela propaganda, a força da mídia, pessoa que não tem, a chamada Maria vai com as outras, né? Se deixa ver lá, é bonito, eu vou comprar, não importa quanto custa, eu vou me endividar. É isso. Porque mesmo nós temos hoje várias pessoas já doentes da dependência de consumismo, doentes graves. E nós somos capazes de criticar com tanta segurança o dependente químico, mas nós também adquirimos dependência de comportamentos de consumismo. Nós adquirimos uma dependência que nós não vamos saber mais depois viver sem esse consumismo e viver sem esse material. E aí nós falamos com tanta sabedoria do dependente químico e não estamos percebendo que nós também estamos nos tornando dependentes. Escravos do comportamento. Não tenha dúvida. E até voltando ao que o Wilson falou, há pouco, que nós criamos expectativas em função daquilo que está à nossa volta. Expectativas falsas de felicidade, porque o outro tem, eu não tenho, ou tem melhor do que eu, e vamos consumir em função disso. Mas o importante, eu entendo também, e a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, porque o espiritismo promove em nós o conhecimento, o autoconhecimento, e desperta o senso crítico, que é uma coisa fundamental para você saber distinguir uma coisa da outra e saber o que é necessário para você. Como o Wilson falou, o que é supérfluo para mim pode ser uma necessidade para você. Não, então é saber distinguir. Sabe, eu isso. acho que desse bom senso, desse senso crítico, o principal é nos mostrar onde estão os verdadeiros valores do ser humano, que são os valores espirituais. Então, o espírita não tem nada de melhor desse do que daquele. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós, pelo menos, tentamos colocar em prática aquilo que a gente aprende e entender que o que vale, gente, o que vale é o espírito, é a alma imortal. Do corpo, nem o corpo a gente leva. Então esqueça um pouco essas coisas que são descartáveis e cuide daquilo que realmente interessa, como Jesus disse. Os tesouros do céu estão imunes à ação dos ladrões, da ferrugem e da traça. Não é isso? E eu acho que o que deve prevalecer também, Wilson, se eu procuro o espiritismo, todos nós como espírita falamos, pelo amor ou pela dor. E todas essas mudanças que nós estamos abordando, nós geralmente procuramos pela dor. Então não deixar que seja por causa que um filho nosso se desviou, que um filho nosso está com dependência química, que vá procurar pela dor. Mas sim procure pelo amor, pelo estudo, pela educação. Prática espiritual. Pela educação. Né?
Então, meus irmãos, esse aqui é um tema que cabe várias reflexões, para a gente pensar um pouquinho como nós estamos conduzindo a nossa vida, se está certo, com equilíbrio ou não. E eu deixo aqui, né, para finalizar esse nosso tema livre de hoje, algumas das consequências que a gente observa, né? Excesso de trabalho, endividamento, né, porque as pessoas compram o que não podem pagar, depois se estressam por isso, né? Sacrificam a convivência familiar para poder trabalhar mais, para ter mais recursos. O lazer, aquele lazer mais simples, abandonado apenas pela tecnologia, para aquelas coisas. E a própria prática religiosa. Às vezes as pessoas não encontram tempo, porque elas precisam trabalhar cada vez mais, precisam ganhar, precisam não sei o quê, né? E iludidos com aquelas coisas que dão uma satisfação momentânea, mas que não perduram. E amanhã ela está insatisfeita e já vê uma propaganda nova na televisão e já quer comprar uma outra coisa. Então, meus irmãos, fica aqui essa nossa mensagem, né? Com base no autoconhecimento, com base numa autorreflexão profunda de o que nós estamos realmente fazendo da nossa vida. Estamos gastando nossos recursos materiais em quê e para quê principalmente. Ok? Meus irmãos, um grande abraço e até a próxima. Abraço. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Está começando mais um quadro, O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de todos vocês. Para isso, nos envie perguntas, sugestões para os nossos quadros em geral. Para o e-mail adpr@adpr.org.br. No programa de hoje, nós temos 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: os espíritas são contrários ao uso de preservativos? E por quê? Não. Os espíritas não são contrários ao uso de preservativo. Porque, além de ser um método anticontraceptivo, ele também previne das doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, a sífilis, as DSTs, hepatite B. E, além do mais, ajuda a prevenir, ou melhor, ajuda a fazer um planejamento familiar. Porque é melhor você planejar do que evitar, melhor você planejar, né? Quer dizer, do que evitar termos uma gravidez assim indesejada. Que essa gravidez poderia até culminar talvez num aborto, certo? Aí sim, nós somos totalmente contrários a esse tipo, essa prática, né? Ao aborto. Os espíritas não concordam com isso. Então, como diz no ditado popular, é melhor prevenir
do que remediar. Certo, meus amigos? Bom, na segunda pergunta é o seguinte. Alertaram-me, ele faz essa pergunta, que meus problemas físicos e emocionais são decorrentes de mediunidade e que preciso trabalhar como médium para resolvê-los. Isso é verdade? Não. Por quê? Às vezes esses problemas são gerados devido ao nosso comportamento, a nossa vida desregrada, os nossos vícios, né, de todas as naturezas. Bom, até porque a mediunidade, ela não nos livra dos nossos problemas. Ela pode até amenizar, certo? Se fosse assim, Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, um grande médium, ele não teria nenhum tipo de problema de saúde, dessa ordem, qualquer tipo de saúde. Até porque todos já devem ter visto Francisco Cândido Xavier, e ele, quando psicografava, colocava a mão, tampava a mão um dos seus olhos. Mas é por causa da sua doença, sua catarata. E as pessoas aí acabaram acreditando que aquilo ali era a mediunidade, né? Devia estar, para se mediunizar, teria que estar colocando a mão nos olhos para se mediunizar. Mas era por causa da doença dele. A mediunidade, bem trabalhada, ela serve de ajuda, de apoio espiritual para as pessoas, para os espíritos e principalmente para os médiuns. A pessoa que tem a mediunidade muito ostensiva, realmente ela tem que desenvolver, até porque para ajudar as pessoas, porque é um método de caridade também, certo, meus irmãos? Então, amigos, por hoje é só. Fica aí atento, não vá embora, tem mais Diálogo Espírita para vocês e até a próxima semana. Muita paz, até logo. Nosso Diálogo Espírita de hoje, nosso quadro O Espiritismo e Você, gostaria de ter uma conversinha franca com vocês a respeito do Espiritismo, de como o Espiritismo pode interferir na nossa vida, mesmo que às vezes as forças, né, não é a doutrina espírita, mas a fenomenologia que envolve o Espiritismo, os seus conceitos filosóficos, os seus preceitos morais e por aí afora. Às vezes a gente encontra na rua um conhecido e a pessoa diz assim: olha, tem uma novidade para te contar. Entrei para o Espiritismo. E daí eu respondo: ótimo, maravilha. E você já entrou, o Espiritismo já entrou em você? Então, é aquela reação que a pessoa tem de surpresa, de curiosidade, mas o que você quer dizer com isso? E eu respondo: olha, é que são duas coisas diferentes. Você entrar no Espiritismo até é fácil. Você procura uma casa espírita, vai ser recebido, vai ser convidado a assistir uma palestra, a participar, a receber a fluidoterapia, você pode depois participar de grupos de estudo e por aí afora. Agora, o Espiritismo entrar em você significa que que alguma coisa está mudando na sua vida, nos seus hábitos, no seu dia a dia, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Aliás, é bom esclarecer o seguinte: essa coisa de dizer que mexer com práticas espíritas é uma coisa ruim, é uma coisa perigosa, isso não tem nada a ver. Dizer que lá tem rituais suspeitos, né? Fenômenos paranormais, coisas mal assombradas. Gente, isso é coisa de pessoa que não quer que você pense por si mesmo, que você tenha liberdade de pensamento e de ação. Seja por desconhecimento, a pessoa diz isso, ou por má fé, por algum interesse escuso. Ela quer manipular você, ela não quer que você conheça o Espiritismo. Então, não se deixe envolver. Faça aquilo que você achar por bem, aquilo que você achar o certo.
O Espiritismo, quando bem estudado e bem praticado, com responsabilidade, só pode trazer benefícios. Então, fique tranquilo, não se preocupe. O Espiritismo não faz mal para ninguém, só pode fazer o bem. Agora, voltando ao nosso ponto, eu queria dizer o seguinte: através deste programa, do Diálogo Espírita, nós queremos que nós, o Espiritismo, se aproxime de você. Podia ser você e o Espiritismo. Você está procurando o Espiritismo. Mas não, é o Espiritismo que está te convidando, te fazendo uma proposta de vida. O Espiritismo, nós pessoalmente, não temos nenhuma preocupação em convencer ninguém, muito menos de converter ninguém. Nós não temos interesse nenhum, não ganhamos nada com isso. O que nós visamos, o que nós objetivamos, é o teu bem-estar e a tua felicidade. É que você se desprenda um pouco dos interesses materiais e cultive os interesses do espírito, que são aquilo que realmente nos interessa, porque nós somos espíritos imortais. E é disso que nós precisamos cuidar com muito carinho, com muita atenção, e investir os nossos esforços, as nossas horas de estudo, as nossas horas de trabalho, porque o Espiritismo se constitui numa escola e numa oficina. Então, às vezes, você pode ou não aprende, ou aprende, mas não pratica, então não resolve pouca coisa. Por isso que, de repente, você entra no Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou em você, não mudou nada, não alterou nada. Nós desejamos, então, oferecer esta oportunidade de você conhecer um pouquinho da filosofia espírita, essa maravilhosa, iluminada filosofia, que muda completamente a nossa forma de pensar as coisas que nos cercam. É uma outra maneira de ver as coisas, é uma outra visão, uma outra perspectiva. Porque, como eu disse há pouco, nós passamos a valorizar muito mais as coisas do espírito que a da matéria. Embora nós estejamos reencarnados e necessitemos de nos adaptar às coisas da vida terrena. Temos necessidade de estarmos bem adaptados aqui, bem ambientados. Mas é um estágio temporário. Então, oferecendo essa nossa proposta de vida, mostrando aquilo que o Espiritismo é e aquilo que ele não é, e em que ele pode contribuir para o seu bem-estar físico e mental, e também para a sua felicidade presente e felicidade futura, ficando implícito aí às vidas sucessivas, né? Porque nós não estamos plantando apenas para hoje, para essa existência, mas para as vidas futuras também. Então você pode aceitar ou não o nosso convite, né? Para compreendê-lo, para aprender um pouco mais. Fica a teu critério, ao seu livre-arbítrio. Agora, nós estamos chegando ao teu lar de uma maneira descompromissada, de uma maneira humilde, até poderíamos dizer, nos colocando aqui à disposição, inclusive sobre os nossos, através do nosso e-mail, né, que consta aí do vídeo, durante o programa, várias vezes. Vocês podem nos escrever, se quiser nos mantemos o anonimato das questões, tire suas dúvidas, aquilo que você precisar. Então, como é que você pode fazer isso aí? Realmente, procurando uma casa espírita, procurando aprender o espiritismo, lendo livros espíritas e, acima de tudo, depois incorporando essas práticas ao teu dia a dia. É assim que o espiritismo e você acabam podendo criar esse laço, digamos assim, de amizade e de intimidade. Então, um beijo no coração para você e até a próxima.